Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Estamos de volta com a segunda parte da nossa aula sobre o artigo 167. Já vimos na aula anterior, então, sobre todas as 42 hipóteses de registro. Faça a leitura desse artigo com muito carinho, volte à aula para que você entenda cada um dos institutos, tudo bem? E nós já iniciaremos imediatamente as hipóteses de averbação. Então, o artigo 167 diz o seguinte: no registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos, inciso 2º, a averbação. Então, a primeira averbação, nós já estudamos diversas delas na nossa aula anterior, mas vamos lá. As convenções antinupciais e do regime diverso, do regime de bens diverso do legal, nos registros referentes a imóveis ou a direitos reais pertencentes a qualquer dos cônjuges, inclusive os adquiridos posteriormente ao casamento. Meus queridos, lembram do que nós falamos para vocês? Então, as convenções antinupciais, muito cuidado com ela. Por quê? Com elas. Porque o pacto antinupcial, as convenções antinupciais, elas são objeto de registro no primeiro domicílio do casal. Lembra lá o registro para fins de eficácia em face de terceiros, e também objeto de averbação, aqui o primeiro item do inciso 2º do artigo 167, nas matrículas dos imóveis pertencentes a quaisquer dos cônjuges, inclusive os imóveis adquiridos posteriormente ao casamento. Então, efetuou o casamento, obrigatoriamente deve-se fazer a averbação dessas convenções antinupciais. Tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá. Número 2. Por cancelamento das extinções dos ônus e direitos reais. Todo e qualquer cancelamento é feito por meio de averbação. Aqui o artigo simplesmente colocou um expresso, né? Cancelamento, por cancelamento da extinção dos ônus ou direitos reais. Então, se vai haver o cancelamento de um ônus ou um cancelamento de um direito real, obrigatoriamente por averbação. Já vimos o item 3, contratos de promessa de compra e venda, cessão, promessa de cessão. Aqui alude o decreto-lei 58 de 37, que você já sabe que é o decreto que versa sobre os loteamentos rurais. Se for anteriormente à lei, a vigência da lei 6015, averbação. Professores, se for depois, nós já vimos na aula anterior, objeto de registro. Mudança de denominação e de numeração de prédios, edificação, reconstrução, demolição, desmembramento e do loteamento de imóveis é objeto de averbação. Tranquilo? A alteração do nome por casamento, aqui a lei ainda fala em desquite. Nós vimos com vocês lá que não há se falar mais em desquite, que nós temos na verdade é o divórcio, ou ainda de outras circunstâncias que, de qualquer modo, tenham influência no registro ou nas pessoas nele interessadas. Em razão dessa última parte do 5º item do artigo 67, inciso 2º, a doutrina entende que o rol dos registros que nós estudamos na aula anterior, ele é taxativo, mas ele não é exaustivo, porque nós temos previsões de registro em outras leis, outras normas que prevêem a exigência de registro no registro de imóveis, certo? E o rol das averbações, em razão dessa segunda parte do item 5º, seria exemplificativo, porque qualquer circunstância que de qualquer modo tenha influência no registro ou nas pessoas nele interessadas, por esse item nós haveríamos a possibilidade de averbação. O item 6, já estudamos também, dos atos pertinentes a unidades autônomas condominiais, aqui alude a lei 4591, quando a incorporação tiver sido formalizada anteriormente à vigência da lei. Lembra que nós falamos? Se for formalizada anteriormente à vigência da lei 6015, averbação. Se for formalizada depois da lei 6015, objeto de registro. As cédulas hipotecárias são objeto de averbação. E muito cuidado, porque o Código de Normas do Maranhão diz que as hipotecas cedulares são registradas. Professor, como que eu faço para saber isso aqui? Isso aqui vai ter que ser na memorização. Então, se inicia com cédula, cédula hipotecária é objeto de averbação. Agora, hipoteca cedular para o Código de Normas é objeto de registro. Guarde isso para que você não erre na sua prova. Cédula hipotecária, lei 6015. Averbação, item 7.
Hipoteca cedular, Código de Normas do Maranhão, devem ser objeto de registro. O item 8, da caução, da cessão fiduciária e de direitos relativos a imóveis, também bem tranquilo, cessão fiduciária é objeto de averbação. Sentenças de separação de dote, falamos também que o dote já não mais existe, mas ainda figura essa hipótese na Lei 6015. Do restabelecimento da sociedade conjugal, objeto de averbação, tudo tranquilo. Das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade impostas a imóveis, bem como da constituição de fideicomisso. Meus queridos, aqui nós temos expressamente a possibilidade de averbação de uma cláusula de um contrato. Então, por exemplo, um contrato de doação em que nós fixarmos uma cláusula de inalienabilidade, ela deve ser averbada, é objeto de averbação. Das decisões, recursos e seus efeitos que tenham por objeto atos ou títulos ou registros averbados. Tudo bem tranquilo também, é objeto de averbação. O item 13, muita atenção, porque o item 13 diz o seguinte: ex officio dos nomes dos logradouros decretados pelo poder público. Aqui é uma exceção ao princípio da instância, ao princípio da rogação, porque o oficial registrador, ele fará esta averbação sem a provocação das partes, ele fará essa provocação sem a necessidade de provocação, faz ex officio. A doutrina entende que há necessidade de o oficial registrador verificar a lei que cria o nome desses logradouros, ou a lei que modifica o nome desses logradouros decretados pelo poder público. Tudo bem? O item 14, as sentenças de separação judicial e divórcio, já vimos isso aqui, de nulidade ou anulação de casamento, quando nas respectivas partilhas existirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registro. Então lembram, com partilha, averbação, e sem partilha, sentença de separação judicial, divórcio, nulidade, sem partilha, é objeto de registro. Tranquilo? Tudo bem? Vamos lá. Da reratificação do contrato de mútuo compacto adjeto de hipoteca em favor de entidade integrante do sistema financeiro de habitação, ainda que importando elevação da dívida, desde que mantidas as mesmas partes e que inexista outra hipoteca registrada em favor de terceiros. Muito tranquilo isso aqui. Então, uma modificação no contrato de mútuo relacionado lá ao sistema financeiro de habitação, ainda que importe a elevação da dívida, essa modificação, ela será objeto, essa reratificação, na verdade, será objeto de averbação. Muito bem. O item 16, e aí muita atenção, vamos voltar à nossa aula, da primeira aula, contrato de locação para fins do exercício de direito de preferência, averbação. E qual é o contrato de locação que será objeto de registro? Vamos ver se você lembra. Isto é o contrato de locação com cláusula de vigência no caso de alienação. Contrato de locação com cláusula de vigência no caso de alienação, ou seja, se a pessoa for vender o imóvel, esse contrato de locação, ele continuará vigendo, esta cláusula é objeto de registro. Agora, o contrato de locação para fins do direito de preferência, ou seja, se a pessoa vai vender esse imóvel, obrigatoriamente deve oferecer o imóvel ao locatário. Essa cláusula, esse contrato de locação, me desculpe, deve ser objeto de averbação. Tranquilo? O termo de securitização de créditos imobiliários quando submetidos ao regime fiduciário. Professor, o que é securitização de créditos imobiliários? Meus queridos, securitização de créditos imobiliários é uma operação pela qual uma companhia securitizadora emite títulos lastreados em créditos imobiliários de que seja titular ou coloca esses créditos no mercado. Então, securitizar, meus queridos, é uma obrigação, é um crédito, é tornar esse crédito, tornar essa obrigação representável por um título ou por um valor
imobiliário, que ele é livremente negociável no mercado. Tranquilo? Então, este termo de securitização de crédito imobiliário, quando submetidos ao regime fiduciário, ele é objeto de averbação no registro de imóveis. Tranquilo? A notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsória de imóvel urbano, também muito tranquilo. Extinção da concessão de uso especial para fins de moradia, também bem tranquilo. Eu falei para vocês que toda extinção é feita por averbação. Aqui é só expresso um item da Lei 6015. Extinção do direito real de superfície do imóvel urbano, também não haveria necessidade dessa previsão, mas já está aqui. Se cair na sua prova, você não vai errar. A cessão de crédito imobiliário. Lembrando que eu já vi muita gente confundir o seguinte, aqui é a cessão de crédito imobiliário. Por exemplo, a cessão do direito de herança não é objeto de registro e nem objeto de averbação, certo? Cessão do direito de herança é para habilitação no inventário, para que esse credor se habilite no inventário. Mas o que é objeto de averbação aqui é a cessão de crédito imobiliário. Tudo bem? O número 22 fala da reserva legal, certo? Incluído aqui pela Lei 11.284 de 2006. Então, reserva legal, objeto de averbação também, tudo muito tranquilo. A servidão ambiental, lembrando aqui então que nós temos uma limitação administrativa. Lembra que as servidões em geral são objetos de registro, que eu falei para vocês na aula anterior? Servidão em geral, que são servidões de direito real, aquilo lá, certo? Objeto de registro. Aqui, especificamente, a Lei 6015 traz a servidão ambiental. Então, aqui nós temos uma limitação administrativa que, em razão de interesses ambientais, é objeto de averbação. Tranquilo? O número 24, o destaque de imóvel de uma gleba pública originária, também muito tranquilo. O item 25, ele foi revogado, não existe mais. Agora, na verdade, o item 5, que é o item 25 que estava aqui na averbação, hoje é o item 40 lá da parte de registro, que fala do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público. Então, esse item 25 pode ficar tranquilos, agora é o item 40, que é objeto de registro. O 26, nós já estudamos, certo? Que fala do auto de demarcação urbanística. Então, o auto de demarcação urbanística, ele é averbado. Professor, mas o senhor falou alguma coisa em relação à Lei Minha Casa Minha Vida, auto de demarcação urbanística em relação à Lei Minha Casa Minha Vida. Lembra que eu falei para vocês lerem com atenção o item 41 do inciso 1º, que falava da legitimação de posse? Então, vamos lá. Auto de demarcação urbanística, que é o primeiro ato lá do projeto Minha Casa Minha Vida, na questão da uso capião administrativa. Então, esse auto de demarcação urbanística é averbado. Depois, os dois atos são registrados, que é a legitimação de posse e a conversão da legitimação de posse em propriedade. Tudo bem? Tranquilo, meus queridos? Os 4 últimos itens nós já verificamos, já estudamos na nossa primeira aula, mas vou continuar a aula aqui para vocês, para que você consiga entender perfeitamente esses itens. O primeiro fala da extinção da legitimação de posse, também bem tranquilo, que eu já falei que todas as extinções são feitas por averbação. A extinção da concessão de uso especial para fins de moradia, também é extinção. A extinção da concessão de direito real de uso. E o número 30, o último item de averbação, que nós estudamos com detalhes na nossa primeira aula de registros públicos, nas principais alterações da Lei 6015, que é a subrogação de dívida da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e da alteração das condições contratuais em nome do credor que venha a assumir tal condição na forma do disposto no artigo 31 da Lei 9514 de 1997 ou do artigo 347 da Lei 10.406 de 2002, que é o nosso Código Civil. Lembrando sempre que o mais importante desse item é o finalzinho do artigo, que esta subrogação ela é feita em um ato único, certo? Em um ato único, sempre a requerimento do interessado e instruído com o documento comprobatório firmado pelo credor originário e também pelo mutuário.
Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Podemos seguir então? Vamos lá, para a gente encerrar a nossa aula sobre atribuições dos registros de imóveis, partiremos imediatamente para o artigo 168. O artigo 168 fala o seguinte: na designação genérica de registro, consideram-se englobadas a inscrição e a transcrição. Aqui, meus queridos, esse artigo, ele tenta unificar uma denominação registral. Ele tenta incluir como gênero o registro, do qual são espécies inscrição e transcrição. Tranquilo? Em diversas leis há uma confusão, às vezes falam em inscrição, às vezes falam em transcrição. Então, para a sua prova, lembra o seguinte: o gênero, registro e que são espécies, inscrição e transcrição. Por que isso, professor? Artigo 168. A doutrina é divergência em relação a isso, viu? Mas fique com o que diz a lei. Artigo 168, registro é gênero, do qual estão englobados inscrição e também a transcrição. Artigo 169. Meus queridos, sempre cai esse artigo. Por quê? Porque ele é uma exceção. Nós temos o seguinte, ó: todos os atos enumerados no artigo 167, esse que nós estudamos, são obrigatórios e efetuar-se-ão no cartório da situação do imóvel, salvo. Este salvo que é o problema e que sempre cai em prova. Então vamos lá. As averbações serão sempre efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a uma outra circunscrição. Então vamos lá. Uma averbação relacionada a determinado registro, todas essas averbações que nós estudamos no artigo 167.2, ela deve ser feita na matrícula do imóvel, ou então à margem do próprio registro, mesmo que esse imóvel já pertença a outra circunscrição imobiliária. Então, digamos que, por exemplo, em São Luís, que nós tivemos agora uma divisão dos cartórios de registro de imóveis, que era apenas um cartório, agora teremos 3. Mesmo que um imóvel tenha passado para uma outra circunscrição imobiliária em São Luís, as averbações deverão ser feitas lá na matrícula anterior ou então à margem do registro anterior. Lembrem disso, porque isso é uma exceção. Os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes serão feitos em todas elas. Muitas pessoas esquecem desse inciso. Meus queridos, a regra é o registro único, o registro apenas na situação do imóvel. Mas, se o imóvel estiver em uma comarca ou circunscrição limítrofe, há necessidade de registro nas duas circunscrições, certo? E nesse caso, os registros de imóveis devem fazer constar essa ocorrência de que realmente foi feita os registros foram feitos nas duas circunscrições imobiliárias, nas duas circunscrições limítrofes. Tudo bem? O inciso 3º fala que o registro previsto no número 3 do inciso 1 do artigo 167 e a averbação prevista no 16 do inciso 2 do artigo 167 serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja matriculado, mediante a apresentação de qualquer das vias do contrato, assinadas pelas partes ou subscritos por 2 testemunhas, bastando a coincidência entre o nome de um dos proprietários e do locador. Lembram o que é esse aqui? O item 3 do inciso 1 do 167? Isto, registro de contrato de locação com cláusula de vigência no caso de alienação. E o item 16, a averbação do contrato de locação para fins de preferência. Com certeza você não vai errar isso na sua prova. Este inciso é, na verdade, uma exceção ao princípio da continuidade do imóvel. Por quê, professor? Porque aqui se admite que seja registrado o contrato de locação ou averbado o contrato de locação para fins do direito de preferência e registrado o contrato de locação com cláusula de vigência no caso de alienação, apenas com a assinatura de um dos proprietários, certo? Se fosse uma compra e venda, haveria necessidade da assinatura de todos os proprietários. Não há como se fazer o registro de uma compra e venda, porque fere o princípio da continuidade. Entretanto, aqui, apenas com a assinatura de um dos proprietários, há a possibilidade deste registro. Tudo bem, meus queridos? Os 2 últimos artigos que nós veremos aqui nessa aula,
O desmembramento territorial posterior ao registro não exige a sua repetição no novo cartório. Muito cuidado com essa regra, viu? Então, havendo um desmembramento territorial posterior ao registro, não se exige a repetição no novo cartório. Então, não haverá necessidade de repetição desse registro no novo cartório. Tranquilo? E por último, os atos relativos a vias férreas serão registrados no cartório correspondente à estação inicial da respectiva linha. Meus queridos, a questão das linhas férreas, nós temos diversos imóveis envolvidos em uma linha férrea, diversas construções, diversos prédios que são construídos para o funcionamento dessas linhas férreas, para o embarque e desembarque de passageiros, para o alojamento da administração em relação a cada quilômetro dessa linha férrea. Mas o que interessa para a gente é o seguinte: professor, onde eu faço o registro desses atos relativos às linhas férreas? E aqui, os atos relativos às linhas férreas são não só registrados, mas também averbados na estação inicial da respectiva linha. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Obrigado pela sua atenção. Voltem essas duas aulas, porque elas são muito importantes para você. Com certeza, diversas questões serão retiradas dessas duas aulas aqui na sua prova do concurso de cartório. Lembrando que nós temos 45 questões de registros públicos. Voltamos daqui a pouquinho com mais uma aula de registro de imóveis para vocês. Até daqui a pouco, meus queridos. Até mais.